Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Faça-nos companhia e conheça as últimas novidades do melhor que se faz nesta cidade. No Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, conhecemos a exposição Misunderstanding, de Ana Rita António. Uma exposição de arte contemporânea da artista visual e multidisciplinar, que vive e trabalha entre Portugal e Noruega. Esta exposição está patente até 12 de maio, no CAPC. O nome ele próprio foi um mal-entendido. Eu sou disléxica e acho que estou a ler bem ou a escrever bem e às vezes não estou. E às vezes é preciso estar com a disposição certa para perceber que cometi um erro e que... Pronto, e Misunderstanding começou assim, era para ser um mal-entendido mesmo e isso faz parte do meu trabalho em geral. É a minha primeira exposição individual em Portugal. Pronto, é um prazer trabalhar com uma casa que tem um historial tão interessante e contínuo, que é único em Portugal. O espaço é lindíssimo e acho que tem muito a ver com o trabalho também, tem uma qualidade de casa, não é? E já que trabalho sempre com objetos do cotidiano. São 3 projetos independentes, mas que partilham o mesmo universo. Eu estudei artes plásticas e design de produto, portanto, os projetos estão sempre com o pé nas artes plásticas e no design de produto. O projeto dos vasos são 13 vasos e um manifesto. Chama-se Berlach is Rolling Over His Grave. É um manifesto que é baseado no manifesto de 1910, escrito pelo Berlach, que era um arquiteto e designer holandês. Na altura ele escreveu um manifesto sobre bom e mau gosto, na esperança de educar a classe trabalhadora no que devia de comprar. E na altura ele escreveu então um manifesto que tinha regras, uma série de regras sobre materiais, construção e decoração. E o que eu fiz aqui foi tipo um update desse manifesto. Voltei a escrever as regras, mas desta vez abri as regras. Estes vasos são uma ilustração desse manifesto, mas depois já não são, quase ganham uma vida própria, porque fazem parte do mesmo universo, mas sem ter que seguir então essas regras específicas, essas diretrizes. A ação fotográfica 14 maneiras de repor a perna de uma mesa tem um enunciado muito próprio e muito direto, que é exatamente o que é muito descritivo, o título é muito descritivo desse enunciado. Basicamente o que tentei fazer foi arranjar 14 maneiras de resolver um problema, sem sair do ambiente de escritório e de estúdio. O terceiro projeto chama-se Fruit Plate, mas depois tem assim 2 ou 3 peças que também são relacionadas com esse projeto. Vem assim de uma investigação mais densa sobre desenrasca, na verdade. Eu fiz um levantamento fotográfico há quase 2 anos, na zona de Lisboa, e a partir desse arquivo defini uma lista de ações, de verbos, que depois tentei aplicar de uma forma mais intuitiva. Os tijolos têm muito a ver também com essa ideia de trabalhar com os recursos que temos aqui e agora, não é? É um projeto que é muito mais site-específico, que foi feito para a casa, que é um projeto que vou mostrar mais tarde na Noruega. Acho que depende um bocado das pessoas, mas eu gosto de abraçar o acaso como quase uma coisa de destino, mas pronto, sem ter essa questão assim, espiritual por trás, não é? Ou se calhar sim, não sei. Que é quando as coisas vêm ter connosco, não é? Não é quando nós vamos ter com as coisas, é um bocado o processo inverso.
No Dia Mundial do Teatro, estivemos no Teatro Académico de Gil Vicente. Para assinalar este dia e a sua identidade, o TAGV recebeu ao longo de 6 horas consecutivas trabalhos que cruzam disciplinas e linguagens de criação, como o teatro, a dança e a performance. Os trabalhos são de 5 jovens criadores que participaram na primeira edição do Programa Avançado de Criação em Artes Performativas do Fórum Dança. Nós resolvemos assinalar o Dia Mundial do Teatro de um modo especial, recuperando um pouco também algo que é fundamental na identidade do Teatro Académico de Gil Vicente, que é um espaço de formação, um espaço de ensino, um espaço de divulgação de novos criadores. É o que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos e, portanto, esta é uma espécie de janela para a nova criação. É um programa que resulta também de um plano de formação longo feito pelo Fórum Dança, do qual o TAGV foi parceiro ao longo deste ano, e os trabalhos que resultaram de uma cola internacional e que estão agora a chegar ao público vão passar por aqui neste Dia Mundial. E, portanto, é um Dia Mundial em registro intenso e vão passar por aqui cerca de 6, 7 criações que dizem respeito a criadores e a linguagens diferentes, explorando o teatro, a dança, a performance, o intermédia também. O que temos é também uma oportunidade para confrontar os temas e as questões que mobilizam estes jovens criadores um pouco pelo mundo contemporâneo. Cada artista vem falar de formas diferentes e com linguagens diferentes de vários temas, de várias questões, mais questões, sim, de questões que os preocupam e de questões que quiseram aprofundar e pensar mais sobre elas. Depois, os trabalhos têm formatos diferentes, têm formatos com linguagens diferentes, têm formatos mais teatrais, mais corporais, são performances, são instalações, têm diferentes formatos e também ocupam aqui o teatro todo, para além do palco. Portanto, o público será convidado a fazer um percurso connosco para assistir a estas performances, instalações e apresentações também no palco, fora dele e pelo teatro todo, espalhado pelo teatro todo. É um trabalho com 3 propostas diferentes. A ideia foi fazer também um pouco uma espécie de ocupação do teatro nos seus espaços todos e, portanto, as pessoas que vêm hoje ao teatro vão poder passar desde a Sala dos Espelhos até à Sala Branca, até ao palco principal, até ao café ou hall de entrada, como espaços que estão, digamos assim, apropriados pelo espetáculo e pelo teatro. Penso que é uma experiência muito boa para os alunos terem esta oportunidade de ter uma ligação com o público e com um público que é diferente, o público de Lisboa e o público em Coimbra, e depois a seguir vamos para Viseu. Portanto, penso que é uma experiência muito estimulante para eles também e para nós que estamos a aprender. Life's not worth a damn till you can say I am what I Muitas vezes os teatros são lugares com uma parte pública e uma parte privada. A ideia foi também cruzar essas zonas, que são zonas de visibilidade e invisibilidade, trazendo estes espetáculos para todos os espaços.
ESEC TV foi conhecer a exposição BISA, primeira Bienal Internacional de Ilustração Solidária da Ajudares. A BISA veio a Coimbra à Sala de Exposições Temporárias do Mosteiro de Santa Clara a Velha. Da exposição fizeram parte 60 ilustrações, com o tema Património. Esta exposição reúne trabalhos de 32 ilustradores, na sua maioria internacionais. Portanto, temos da Europa, claro, também de Portugal. Aliás, o primeiro prémio é de uma ilustradora portuguesa, Ana Biscaia, mas temos de Espanha, de França, da América do Sul, portanto, vem de facto de variados países. Para a exposição foi dada aos ilustradores a temática do património, portanto, 2018 é também o Ano Europeu do Património, mais sentido faria termos aqui a exposição. A associação que organiza a exposição, que é a Ajudares, contactou a Direção Regional da Cultura do Centro para trazer a exposição à região centro. E pensaram logo de imediato no Mosteiro de Santa Clara à Velha por ser também um espaço tão especial que na sua gênese tem associado toda uma mensagem de solidariedade associada à Rainha Santa. E a Bienal tinha também uma função solidária, porque houve um leilão solidário de 7 obras que iria ajudar 7 instituições. Nós temos neste momento aqui 60 ilustrações e resultou lindamente porque temos aqui alguns trabalhos absolutamente extraordinários e claro que o público chega aqui e fica algo surpreendido, mas gosta. As reações têm sido muito positivas e acho que sim, que vai correr muito bem. Cronos, Penélope, é o nome do novo projeto musical de Luís Figueiredo. Apresentado no Convento de São Francisco, em Coimbra, este é já o terceiro álbum de música original do pianista e compositor. Cronos, Penélope é um álbum duplo com uma forte preocupação conceptual em torno do tempo. Boa noite, bem-vindos. Sejam bem-vindos ao grande auditório do Convento de São Francisco. Este é o primeiríssimo concerto de apresentação de um disco que saiu em novembro, que se chama Cronos, Penélope. Na verdade são 2 discos num álbum só. E o que aconteceu foi que desse disco, desse álbum, saíram dois ensembles, 2 projetos, com orientações um bocadinho distintas. Este é a Penélope.
ali um período relativamente longo em que, idealmente, eu teria editado um disco. E isso não aconteceu porque estava demasiado ocupado com outras coisas, mas ia escrevendo sempre música e ia fazendo o meu trabalho mais para mim próprio. E quando comecei a selecionar material para gravar, comecei a perceber que tinha imensas coisas. Percebi logo que ia ser muito difícil fazer um disco normal, ou seja, um álbum só com um disco, por um lado. Por outro lado, havia ali um fio condutor que comecei a descobrir entre as várias composições e que era esta coisa da noção do tempo, não é? Em várias facetas, a memória, o esquecimento, a passagem do tempo. Eu acho que esta questão do tempo me interessa enquanto músico, porque não há forma de não interessar, ou seja, a música é uma expressão artística que existe no tempo, ao contrário de outras, das artes, a maioria das artes plásticas, por exemplo, ou da literatura, ou seja o que for. É uma coisa que existe em tempo real e a maioria das vezes não há forma de se voltar atrás e de separar o tempo para pensar melhor no que fazer. Portanto, para um músico, o tempo é um elemento que está lá sempre. Às vezes jogamos com ele, outras vezes jogamos muito contra ele, mas está lá sempre. Na música improvisada, eu acho que essa questão do tempo e da efemeridade das coisas, da fugacidade das coisas, está lá ainda mais. E o jazz em particular tem andado sempre um bocadinho a lutar com essa dualidade, não é? Com aquela coisa de, por um lado, esta noite é repetível, por outro lado, vou editar isto para ficar para sempre, para que toda a gente possa ouvir. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Eu costumo dizer aos meus amigos que acho que nunca ninguém vai ouvir este álbum do início ao fim, porque são 2 discos relativamente longos, mas a verdade é que diverti-me à brava a fazer uma coisa super conceptual e a pensar nas referências todas, de onde vinham os temas originalmente ou aos quais estavam associados na minha cabeça, filmes, livros, etc. Depois, mesmo tecnicamente, em termos de composição ou coisa do género, há motivos que aparecem em 4 ou 5 temas diferentes, há temas do primeiro disco que remetem para o segundo e do segundo que remetem para o primeiro, e achei que é uma diversão. A produção literária do meu pai está presente na minha vida há muitos anos, mas há um ou outro livro dele que me é mais próximo e um em particular foi muito importante neste disco, que se chama Amargas Cores do Tempo. Outros livros, do Italo Calvino, poesia do W.H. Auden. Depois cinema, sou um apaixonado por cinema e então tenho sempre muitas referências cinematográficas, aquela coisa da memória, da perda da memória, da amnésia. É uma coisa que me fascinou durante ali um período e vi 3 ou 4 vezes o Memento, que é aquele filme do Christopher Nolan que fala sobre aquele distúrbio neurológico. Depois descobri que havia casos reais assim, fui ver uns documentários sobre aquilo, então andei meio obcecado com aquela ideia da amnésia e os vários tipos de amnésia e tal. E depois isso acabou por ter uma tradução musical, porque houve coisas em que pedia aos músicos explicitamente que se tentassem esquecer de tudo o que tínhamos acabado de fazer. Decidi fazer sessões de improvisação completamente livre com quem estivesse no estúdio e surgiram coisas que pus de lado e surgiram algumas que achei
pérolas autênticas e que ficaram no disco. A coleção de composições que eu tinha, apesar de terem esse fio condutor que era o tempo e nas suas várias facetas, era muito diversificado musicalmente e eu tinha duas opções, ou optava por fazer uma seleção muito estrita, que fosse esteticamente muito homogénea, ou então aceitava aquela diversidade toda e levava aquilo ao extremo. E foi o que acabei por fazer. E o álbum é tão diverso, tem coisas tão completamente extremadas, em polos opostos, que é impossível traduzir o álbum inteiro em palco. Então a única forma que encontrei foi formar dois ensembles, que têm alguns membros em comum, mas que são basicamente dois projetos, ao vivo são dois projetos diferentes. Este era o Penélope, que não quer dizer que corresponda ao disco Penélope exclusivamente, mas digamos é uma das facetas, e o outro chama-se Cronos, que é o nome do outro disco, que também não quer dizer que corresponda exclusivamente ao primeiro disco, mas tem uma orientação um bocadinho diferente, um bocadinho mais musculada, vamos dizer, e um bocadinho mais claramente jazzy. Luís Figueiredo. Hoje ficamos por aqui, mas estamos de regresso já na próxima semana. Até lá, podem seguir o nosso trabalho e as mais recentes novidades nas redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.